Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman para mais um vídeo artigo e tu quer saber de mim, né? Fazer os exercícios concentrados em 2 dias apenas é melhor ou é pior do que ficar fazendo exercício durante a semana, distribuindo os exercícios durante a semana? Onde é que eu tenho um resultado melhor para a minha saúde? Tu quer saber? Vem comigo. Quero primeiro te agradecer, todo mundo que tem me acompanhado aí no meu canal. Estamos entrando agora em novembro, no 4º ano do canal. Estou muito feliz, estou muito contente, trazendo informação de qualidade, falando tudo sobre atividade física, saúde. Muito obrigado quem está junto comigo. E vamos continuar nessa, tentando fazer uma melhora a cada vez, tentando qualificar cada vez no nosso trabalho. Estamos indo para o vídeo artigo 143. 143 vídeo artigos. Tem muita coisa informada. Vai lá no YouTube, vai no Spotify, tu vai encontrar todos eles e você pode resgatar e aprender um monte de coisa legal comigo. Tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos ver qual é que é a boa. Olha lá. Tá aqui a nossa capa. Os guerreiros do final de semana. Eu nem conhecia esse termo, né? Weekend Warrior. Né? Guerreiros de semana é aquela galera que concentra as atividades em 2 dias. E eu vou te explicar o que está feito. Olha só, esse aqui é o estudo. Um estudo que foi publicado agora, em 2024, fresquinho, fresquinho. Inclusive, pedi para os autores me enviar ele, porque eu não estava conseguindo achar ele. Tá? E aqui, ó, Kenny e colaboradores, um grupo americano, tá? E aí eles começam falando o seguinte, ó, a gente sabe que a recomendação de atividade física passa por 150 minutos de atividade física moderada a vigorosa por semana, né? E a grande questão é assim, concentrar as atividades em 2 dias, aqui não necessariamente aos finais de semana, mas o mais comum é isso, né? Você sabe, domingo tem um pouco mais de tempo, jogar bolinha, dar uma corrida, fazer alguma atividade. Até que ponto isso é benéfico, não é? Até que ponto é legal ou não? Bem, então, o objetivo é avaliar os efeitos da atividade física com um padrão concentrado, né? Versus a atividade regular na incidência de doenças e na saúde cardiometabólica. Muito bem. Como é que esses caras fizeram isso, tá? Pegaram um biobanco, pegaram dados do Reino Unido, 90 mil participantes, né, durante o estudo, e utilizaram o acelerômetro, né, aqueles equipamentos que medem a quantidade de passos de atividade. Esse acelerômetro permitia, inclusive, verificar quais atividades eram mais intensas e menos intensas, né? Daí que a gente começa a saber o que é moderado e vigoroso, o que é leve. O período de análise foi de junho de 2013 até dezembro de 2015, e os caras acompanharam o pessoal por até 6 anos. De forma geral, cada participante foi acompanhado por 5 anos, né? Então, esse valor maior é porque foi no começo e depois. Foram utilizados um banco de cadastro internacional, né, o PCODE, de 1.867 doenças. Para uma doença aparecer como considerada importante, tinha que aparecer pelo menos em 120 participantes essa doença. Doenças que apareceram apenas poucas vezes, menos de 120, não era considerada. Os dados foram ajustados conforme a idade, o sexo, fatores socioeconômicos e comportamentais, e o padrão de atividade física concentrada, presta atenção, aqueles que realizavam mais do que 50% da sua atividade em apenas 2 dias. Não quer dizer que eles faziam só 2 dias e não faziam nada nos outros, até porque é impossível. E a gente está falando de atividade física geral, não está falando de exercício físico. Né? O exercício físico entra dentro da atividade física. Então, todos aqueles que pegavam toda a sua atividade física, 400 minutos de atividade física, aqueles que concentravam mais de 200 minutos em 2 dias apenas, eram considerados com esse padrão, certo? E aí, uma coisa importante para tu entender, né? Qual é a diferença entre incidência e prevalência? Incidência é aquele valor que você encontra de um desfecho, de alguma coisa, quando você acompanha a sua amostra. Quando você pega um grupo lá, no caso do estudo, eles ficaram 5 anos vendo o que estava acontecendo. Apareceu mais um caso de asma, apareceu mais um caso de diabetes, apareceu mais um caso de obesidade. Você vai somando a quantidade de casos que já existiam com os novos, certo? A prevalência é quando você faz um corte em determinado momento. Você pega uma turma e vê quantas pessoas dessas têm diabetes, quantas dessas têm problema cardíaco. Então, você não acompanha esse grupo, você apenas vê naquele momento o que está acontecendo. Isso é prevalência. Muito bem. Então, o que os caras encontraram? A média de idade do pessoal era de 62 anos, então um pessoal já mais avançado, né? A maioria ali, 56% de mulheres.
onde 33% foram considerados inativos, fizeram só 72 minutos de atividade semanal. Os Week Warrior, os guerreiros de final de semana, foram 42% da amostra, que fizeram 288 minutos de atividade na semana, e os fisicamente ativos foram considerados 24% da amostra, com 418 minutos. Veja bem, houve diferença significativa no tempo. Observe que esses guerreiros aqui fizeram bem menos atividade, que fizeram 130 minutos a menos do que os ativos. Mas, olha os resultados, que interessante. Esse aqui é o comportamento dos inativos, tá? Fazendo ali os seus 72 minutos. O comportamento dos guerreiros, a maior parte da atividade física era concentrada em apenas 2 dias, né? E observe que o comportamento dos regulares, a atividade física se distribuía durante a semana, né? Este gráfico aqui na lateral mostra a mesma coisa. Observe que os guerreiros aqui faziam muita atividade física em apenas 2 dias e distribuíam o resto aqui. Já os outros não era tão alta assim e distribuía. Ou seja, concentrava mais em 2 dias e o outro grupo distribuía mais durante a semana. O que se encontrou? Olha que bacana isso aqui. Aqui no artigo ele traz 4 doenças que foram as mais prevalentes, as que mais apareceram, as que tiveram uma maior aparição, maior incidência. E observe o seguinte, ó, esse aqui é o acompanhamento, no começo do estudo, até o 5º ano de acompanhamento. Observe que a linha laranja é o comportamento do grupo dos guerreiros e a linha verde, os ativos. Observe que elas estão muito próximas. Ou seja, com o passar do ano foram aparecendo cada vez mais casos, chegando até na torno aqui dos 7, 8% de hipertensão. Ou seja, durante 5 anos, 7% de pessoas ativas, regulares ou nos guerreiros apresentaram hipertensão. Enquanto que entre os inativos esse percentual estava na casa dos 12%. Então, e essa diferença foi significativa. Quando a gente olha a diabetes, esse salto é maior ainda. A prevalência, a incidência foi de 1% entre os ativos, independente do tipo, enquanto que nos inativos foi de quase 3%. O mesmo na apneia de sono, o mesmo na obesidade. Observe que na obesidade tivemos aqui 1,5%, 2%, o comportamento semelhante entre os dois grupos, enquanto que a incidência entre os inativos foi de 4%, quase 5%. Ou seja, gente, né, o comportamento de fazer um exercício mais distribuído ou concentrado, a incidência de doença é a mesma. E olha um outro dado muito legal que apareceu. Os guerreiros do final de semana tiveram menor risco de ter alguma doença em 264 doenças. E os ativos tiveram menor risco de apresentar doenças em 205 doenças. Ser ativo diminui a incidência de apresentar doenças. Gente, mexa-se, move, vamos se mexer, povo. Porque é o seguinte, ó, não quer dizer que você não vá ter doença. Você viu no gráfico anterior, você vai ter, mas a tua chance disso acontecer é menor. A quantidade de pessoas que vão ter, olha a diabetes aqui, ó, 1% contra quase 3%, mostrando que sim, algumas pessoas ainda vão ter um problema com a doença, mas a grande maioria não. E a chance de você ter essa doença é muito menor em um monte de doenças. 264 nos guerreiros e 205 nas demais doenças. Certo? Então, gente, a conclusão é bastante simples. Mexa-se. Atividade física, independente do tipo, se fizer concentrado em 2 dias ou de forma mais regular, vai reduzir o risco de você ter alguma doença. Mais de 200 tipos de doenças. O padrão de guerreiro oferece um benefício similar ao padrão regular na saúde cardiometabólica. Certo, gente? Então, é o seguinte, ó, não tenha dúvida, o negócio é se mexer. O negócio é se mexer, curtir, acha o exercício que tu gosta, acha a atividade que tu curte, mesmo que tu for para trabalhar no teu pátio, se for a pé para o teu trabalho, mas te mexe que vai fazer para a tua saúde. Tá bom? Estou feliz em começar o 4º ano com esse artigo, achei um artigo muito bacana. Vim com um layout diferente, espero que você goste. E lembrando, né? Vai entrar o quadro novo, Prática com Ciência, toda terça-feira, fica ligado. Vai entrar o quadro novo, Papo Reto Entrevista, onde eu vou entrevistar grandes nomes da área da ciência e do esporte. Fica ligado, já tenho convidado o cara que sabe tudo sobre atividade física na água. Fica ligado, vamos dar uma olhada. 1 horinha de papo com esse cara.
E outra, hein? Black Friday está chegando, o preço do meu curso vai despencar. Tu que ainda não comprou, aproveita. Agora vai ser a hora. Tá bom, gente? Um abraço, tamo junto. Valeu!